Nesta questão, iremos analisar 3 retas e algumas informações a respeito delas. E para isso é fundamental conhecermos o ponto particular que está sendo utilizado para obtenção de suas equações e também o vetor que está sendo utilizado para sua direção. Bom, aqui estão as nossas retas. Vamos começar a analisar a reta R1. Então, sobre R1, nós podemos observar que o ponto utilizado para a obtenção de sua equação tem coordenadas -2, 4. E o vetor utilizado tem coordenadas V1 igual a -3, -2. Por quê? Porque esta equação tem o formato, vamos relembrar, tem a forma geral x é igual a x0 mais AT, y é igual a y0 mais bt, onde x0 e y0 são as coordenadas do ponto e AB são as coordenadas do vetor, ok? Esta equação, a próxima equação, que é a equação R2, a sua equação geral é da forma x1y menos y1x é igual a c. Esta equação é a equação cartesiana da reta. Então, nesta equação, o vetor v, vamos chamar de V2, que dá a sua direção, tem coordenadas x1, y1. Este termo c, ele é obtido com auxílio de um ponto particular. Este cálculo aqui do c, ele é da seguinte maneira: é x1 vezes y0 menos y1 vezes x0. Se você não quiser ficar memorizando essa expressão, tem como você encontrar um ponto e um vetor desta reta de forma bem simples. Porque sobre uma reta, se você conhece 2 pontos, você pode encontrar as coordenadas do vetor fazendo ponto final menos ponto inicial. Por exemplo, vetor AB. E esse vetor AB já seria um ponto para dar a direção da reta. Esse vetor já daria, né? Já teria as coordenadas que dão a direção da reta. Vamos então identificar aqui um ponto e um vetor sem necessitar da memorização desta equação. Porém, se você quiser analisar por essa equação, também não tem problema algum. Então, vamos olhar aqui, ó. Como que você encontra pontos da reta? Atribuindo valores. Então, vamos começar fazendo x igual a 0. Quando x é igual a 0 aqui nesta equação, o que nós vamos ter? Quando x é igual a 0, você vai ter 0 mais 3y é igual a 8. Isola y. Então, y vai ser igual a 8 sobre 3. E dessa maneira, você tem um ponto já. Vamos chamar de ponto A2. A2 tem as coordenadas 0 e 8/3. Agora, vamos encontrar mais um ponto. Então, faça x igual a 1. Então, quando x é igual a 1 aqui na sua equação, o que você vai ter? Você vai ter 2 mais 3y é igual a 8. Esse 2 passa para o segundo membro, vai ficar 8 menos 2, vai ficar 6. Então, y é igual a 6 dividido por 3, que vai ser 2. Então, para x igual a 1, você vai ter y igual a 6 sobre 3, que é 2. E assim você tem outro ponto, vamos chamar de ponto B2, que vai ser 2. Então, aqui você já tem 2 pontos da reta. Com esses 2 pontos, você vai encontrar um vetor que nós vamos chamar vetor V2, ou melhor, vai ser A2B2.
A2, B2, que você vai encontrar as coordenadas fazendo coordenadas do ponto final menos coordenadas do ponto inicial. E isso aqui vai ser igual a ponto final tem coordenadas 1, 2, ponto inicial tem coordenadas 0, 8 sobre 3. Essa subtração é feita coordenada com coordenada, né? Então, isso aqui vai ser igual, continuando aqui, 1 menos 0, 1, e 2 menos 8 terços. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum na segunda coordenada, e você terá, o mínimo é 3, 3 dividido por 1, 3, vezes 2, 6. 8 dividido por 3, 1, vezes 8, 8. Então, na segunda coordenada, você tem 6 menos 8, dá menos 2. Menos 2 terços. Então, está aqui as coordenadas do vetor da reta V2. Ele é um dos vetores, porque nós temos infinitos vetores. Qualquer vetor múltiplo desse é um vetor que dá a direção também. Por exemplo, se você não quiser trabalhar com frações, basta você multiplicar esse vetor aqui por 3, você vai ter uma segunda opção. Por exemplo, 3V2 é igual a 3 que multiplica esse vetor. Vai ficar 3 vezes 1, 3, e eu vou cancelar esse denominador. Vai ficar, então, 3 menos 2. Este vetor aqui dá a direção da reta R, 3 menos 2, certo? Vamos optar trabalhar com esse? Poderia ser esse também. Poderia ser qualquer outro múltiplo de um desses dois aqui, tá certo? Agora, vamos aqui na reta R3, olha. A reta R3, ela está no formato de equação vetorial, que é xy igual a x0, y0, mais AB que multiplica t. Então, já é imediato a nossa constatação que um ponto particular tem coordenadas 2, 0, e um vetor que dá direção tem coordenadas menos 3, 2. Certo? Tem que dar a direção da reta. Muito bem. Agora que nós já temos aqui uma análise inicial das nossas retas, vamos verificar as nossas alternativas para julgá-las em verdadeiras ou falsas. Olha, a primeira afirmação que nós vamos julgar é se R1 é paralelo a R3. Para responder para julgar esta afirmação, nós vamos analisar os vetores diretores de cada uma das retas. R1 é paralelo a R3 se e somente se V1, o vetor diretor de R1 é paralelo ao vetor diretor de R3, tá? Então, vamos lá, olha só. Vetor diretor de R1 tem coordenadas menos 3, menos 2. Vamos usar nossas notações. Olha, vou usar esse símbolo aqui de perpendicular. Não, desculpa, gente. De paralelo que eu tenho que usar, né? Então, vou riscar aqui. É paralelo a R1. Então, esse vetor V1 dá a direção de R1, porque são paralelos. Por outro lado, vetor V3, que é igual a menos 3, 2, é paralelo a R3. A pergunta que vocês devem fazer aqui é a seguinte. Pergunta V1 é paralelo com V3? É esta pergunta que vai responder se R1 é paralelo com R3. Então, quando é que dois vetores são paralelos? Você tem que também saber essa definição. Eles são paralelos quando eles são múltiplos um do outro. Então, apenas se forem múltiplos. Se V1 é múltiplo de V3. Ser múltiplo significa um deles ser escrito como K
vezes o outro. Essa constante K vai possibilitar esta multiplicidade. Então, por exemplo, se o V1 é esse primeiro vetor, eu multiplico ele por algum número, eu encontro esse segundo vetor. Aqui a gente está considerando vetores partindo da origem. Como são vetores diretores, você pode pegar os representantes partindo da origem, a sua análise fica mais fácil de ser feita. Então, nós temos que analisar se existe esse K. Será que esse K existe? Como que você responde isso? Trabalhando com esta equação. Então, você vai aqui, trabalhar com esta equação para analisar a existência ou não desse K. Então, vamos aqui substituir as coordenadas. Olha só, se você escrever V1 igual a KV3, isso é verdade se e somente se menos 3 menos 2 é igual a K vezes menos 3, 2. No segundo membro desta equação, essa constante K multiplica cada uma das coordenadas. Então, você tem menos 3 menos 2 é igual a menos 3K, 2 vezes K, que é igual a 2K. E agora, você tem a igualdade de vetores. A igualdade de vetores implica na igualdade das coordenadas correspondentes. Então, menos 3 é igual a menos 3K. Eu vou escrever... vou deixar dessa forma. Menos 3 é igual a menos 3K. E menos 2 é igual a 2K. E você tem que encontrar as incógnitas nestas duas igualdades que surgiram aqui. Então, vejam só. Isolando aqui a incógnita K, você poderia escrever tudo no primeiro membro, as incógnitas inicialmente, e já multipliquei, nem vou multiplicar. Então, vai ficar aqui, 2K igual a menos 2, 3K, menos 3K menos 3. Na primeira equação, vai ficar menos 3 sobre menos 3, então K vai ser igual a 1. Porém, na segunda equação, vai ficar K igual a menos 2 sobre 2. Então, K aqui é menos 1. Então, notem que a primeira equação é obtida com um valor de K diferente do valor de K para a segunda equação. Então, esse sistema não tem solução, porque você não consegue um único valor que possibilite você escrever as duas equações ao mesmo tempo. Então, como esses valores aqui são diferentes, nós vamos concluir que o sistema não tem solução. Isso aqui não pode acontecer, certo? Então, logo, não existe K satisfazendo as duas equações ao mesmo tempo. Satisfazendo ambas as equações. E por isso, V1 não pode ser escrito como sendo KV3. E V1 vai ser diferente de KV3, ou seja, V1 não é múltiplo de V3. Isto é, V1 não é, isto é, V3 e V1 não são múltiplos, não são paralelos. Se eles não são paralelos, as retas R1 e R2 não são paralelas, né? Então, nós vamos concluir que R1 e R3, né, não são paralelas. Então, quer dizer que essa sentença aqui, esta afirmação, é uma afirmação falsa, ok? A segunda afirmação que nós vamos julgar é se existe algum ponto na interseção de R1 com R2. Então, para a gente analisar se existe interseção entre R1 e R2, é bem legal quando a gente usa as equações cartesianas.
Aqui estão as nossas retas, ó. R3, gente, R1 com R3. Então, aqui estão as retas, R1 e R3. Podemos reescrevê-las em forma de equação cartesiana e resolver um sistema linear, que aí nós vamos saber se existe ou não interseção para essas retas. Então, olha só. Aqui pela reta R1, nós temos R1, o ponto, vou chamar de A1. Ponto A1 que foi utilizado ali é menos 2, 4. Pertence a R1. E o vetor diretor, que eu vou chamar de V1, tem as coordenadas menos 3, menos 2. Certo? É paralela a R1. Com essas duas informações, eu vou encontrar a equação cartesiana daquela maneira... outra forma de encontrar a equação cartesiana, eu ia fazer pelo determinante, uma das duas formas, que coordenadas do vetor, que são x1, y1, xy, igual coordenadas do vetor, ponto, x0, y0. Aqui podia ser AB também, né? AB. Lá no nosso livro, nós estamos usando x1, y1. Eu coloquei x1, y1. Então, com essas informações aqui, você teria, ó, vetor. Nosso vetor é menos 3, menos 2. As coordenadas do nosso vetor. xy igual menos 3, menos 2. Coordenadas do ponto, que são menos 2, 4. Cálculo determinante do primeiro membro, menos 3y. Determinante do segundo membro, vai ficar menos 2x vezes o menos, né? Então vai ficar mais 2x. Agora aqui, menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 2 vezes menos 2, mais 4 vezes menos 4. Então, nós temos aqui, ó, menos 3y mais 2x é igual a menos 16. Essa aqui é a equação cartesiana da reta R1. Essa equação cartesiana também poderia ter sido obtida isolando o parâmetro t em uma das equações e substituindo na outra. Então, quer dizer que não, você já ficaria isento de ter que memorizar este método prático aqui. Então, outra forma de você encontrar seria fazendo, vamos olhar aqui, outra cor. Outra maneira, outra forma, é você fazendo da seguinte maneira: você vai pegar as equações, trabalha direto com as equações, y igual a 4 menos 2t, e aí você vai isolar o parâmetro t em uma das equações, pode escolher qualquer uma delas. Por exemplo, se eu isolar aqui na segunda equação, então vai ficar y menos 4 é igual a menos 2t. E agora eu vou pegar esse menos 2 e passar dividindo todos os termos do primeiro membro. Então vai ficar menos y sobre 2, o 4 sobre menos 2. Então vai ficar menos com menos mais, 4 sobre 2, 2. Então vai ficar mais 2 é igual a t. Observem aqui, ó, pessoal. Ao isolar o parâmetro t na segunda equação, nós vamos substituí-la na primeira equação. Então, x é igual a menos 2 menos 3t. Onde tem parâmetro t, nós vamos colocar menos y sobre 2 mais 2, obtido aqui em cima. Esse menos 3 multiplica y e também multiplica 2. Então, nós vamos ter mais 3y sobre 2, menos 6. Menos 2 menos 6, menos 8. E agora, aqui, nós passamos 3y sobre 2 para o primeiro membro, para que as incógnitas fiquem todas no primeiro membro.
E agora, esta aqui já seria a equação cartesiana, na verdade ela já é uma opção, né? Agora, quando a gente compara essa com a primeira equação obtida, elas são ligeiramente diferentes. Mas notem que quando você multiplica esta segunda equação obtida por 2, para eliminar essa fração, as equações coincidem, né? Esta aqui já coincide com a primeira, certo? E a gente pode ter outras equações cartesianas, né? Dependendo do ponto escolhido e do vetor diretor escolhido. Então, aqui, olha, onde nós trabalhamos com a dedução de uma equação cartesiana utilizando ponto e vetor, se você não tivesse feito essas escolhas, você teria encontrado uma equação um pouco diferente desta, ok? Bom, então vamos retomar ao nosso objetivo inicial, que é analisar se as duas equações têm ou não uma interseção, ou seja, quer dizer, se as duas retas se interceptam ou não. E para isso, agora nós vamos utilizar as equações, a equação cartesiana da reta R1 e da reta R3, que nós ainda não determinamos, né? Aqui nesta reta R3, eu vou determinar pelo primeiro método que nós utilizamos aqui para a reta R1. Vocês podem fazer essa segunda maneira, convertendo esta equação aqui primeiro para as formas paramétricas e em seguida isolando o t em uma delas e substituindo na outra. Vocês podem ficar à vontade para fazer as escolhas. Vamos fazer pela primeira forma, tá? Então, nós temos aqui coordenadas do vetor e xy. Determinante igual coordenadas do vetor e x0, y0, que vai ser o nosso ponto, né? Então, nós temos aqui coordenadas do vetor menos 3, 2, incógnitas xy, igual coordenadas do vetor menos 3, 2, ponto particular. Então, nós vamos ter menos 3y, 2 vezes x vezes menos 2x, é igual 3 vezes 0, menos 3 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4 vezes menos 4. Tá tudo negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Então, nós temos 3y mais 2x é igual a menos 4. Podia começar com x para colocar na ordem. Então, essa aqui é a reta R3. Esta aqui é a reta R1. E agora, a interseção de R1 com R3 vai ser analisada resolvendo o sistema linear formado por essas duas equações. Então, agora eu vou escrever elas Tá, eu vou deixar da maneira que a gente colocou ali para não ter nenhuma confusão, tá? Menos 3y mais 2x é igual a menos 16 e 3y mais 2x é igual a menos 4. Olha, nesse sistema de equações, notem que eu tenho menos 3y e mais 3y. Eu vou somar as duas equações e nós vamos ter 2x mais 2x, 4x, aqui já deu zero, né? Que é igual a menos 16 menos 4, vai dar menos 20. E nós vamos isolar o x dividindo menos 20 por 4. Então, menos 20 sobre 4, então o x aqui é igual a menos 5. Então, nós encontramos um valor para x. Aí, nós vamos substituir esse valor encontrado de x em alguma das duas equações, em uma das duas, e vamos encontrar o valor de y correspondente. Então, vamos pegar a segunda. Então, ó, da segunda equação, podemos isolar o y. Então, você vai ter, daqui você terá 3y é igual a menos 4 menos 2x. O x é menos 5, mas antes eu vou isolar y bem direitinho aqui, ó. Y é igual
3 divide o segundo membro. Então, vai ficar 1 sobre 3 vezes todo o valor do segundo membro. Pronto, agora esse x é o menos 5. Eu vou já colocar aqui, tá? Pra gente fazer o cálculo já final, ó. Então, nós vamos ter 1 sobre 3 que multiplica menos 2 vezes menos 5 vai dar mais 10. Mais 10 menos 4 vai dar mais 6. Então, 1/3 vezes 6. Y é igual a 2. Então, quer dizer, ó, que existe sim uma interseção para as retas. Então, o ponto de interseção das retas tem coordenadas menos 5, 2. Esse ponto aqui, ele pertence a R1, interseção com R3. Essa aqui é a conclusão que a gente chega. Porém, o exercício está dizendo que não existe a interseção. Então, essa afirmação aqui é falsa. É uma afirmação falsa, ok? A terceira afirmação é que o ponto de coordenadas menos 2, 4 pertence à interseção das retas R1 e R2. Não, no item anterior, nós já observamos que a forma cartesiana da reta R1 é esta, a forma cartesiana referente às equações paramétricas que foram informadas. Se você mudar essas equações paramétricas, consequentemente a forma cartesiana vai mudar também, tá? E aqui nós temos a equação cartesiana, uma equação cartesiana para a reta 2. Nós vamos resolver os sistemas formado por essas duas equações, para encontrar a interseção das retas. Então, nós temos 2x menos 3y é igual a menos 16 e 2x mais 3y é igual a 8. Olha, como essas equações já têm aqui uma parte negativa, uma das incógnitas com sinais opostos, vamos somar. Então, nós vamos ter 4x é igual a menos 16 mais 8, menos 8. Então, nós vamos ter x igual a menos 8 sobre 4, x é menos 2. Ou a coordenada x já está ok, mas nós temos que verificar a coordenada y, tá? Que pode acontecer desse 4 não corresponder ao y adequado. Então, vamos lá, ó. 2x menos 3y é igual a menos 16. Eu escolhi a primeira equação para substituir o valor de x. Então, 2 vezes menos 2, menos 3y é igual a menos 16. Nós vamos ter que menos 4 vai para o segundo membro com o sinal oposto. Então, vai ficar menos 3x é menos 16, menos 4 vem para o segundo membro mais 4. Menos 16 mais 4, então, menos 3x é igual a menos 12. E esse 3 negativo passa dividindo o menos 12. Então, 12 dividido por 3 é 4. Menos com menos é mais. Então, ok. Y é igual a 4. E dessa forma, o ponto de coordenadas menos 2, 4 pertence à interseção das retas R1 e R2. Então, essa afirmação aqui é verdadeira.